Bom dia novamente. Vamos dar início a este workshop. Antes de mais, eu chamo Nuno Lourinho Peixoto, sou responsável pelo desenvolvimento de negócio corporativo da Kiwa Portugal. Estamos aqui hoje no Dia Mundial da Terra, para abordar a temática das avaliações de ciclo de vida do produto e também as declarações ambientais do produto. E falámos também um pouco sobre aquilo que é uma ferramenta de software, que é uma ferramenta útil, quer para as avaliações de ciclo de vida, quer para as declarações ambientais. Eu passo a informar que esta sessão será gravada para que posteriormente todos vocês tenham acesso à mesma. E também quero dar aqui a nota que caso tenham dúvidas, podem colocá-las no fim, mas o ideal é que coloquem-nas aqui no perguntas e respostas do Teams, e que nós, no final, prometemos que vamos responder ao maior número possível, em função também da disponibilidade de tempo que tenhamos. Assim sendo, passava aqui muito rapidamente a apresentar os oradores desta sessão. Para além de mim, vão estar connosco a Inês Rego, que é a minha colega, que é responsável do negócio da sustentabilidade, e o Guilherme Silva, que é um dos nossos engenheiros ambientais e também com foco aqui no âmbito da sustentabilidade. Para quem não conhece ou nunca tinha ouvido falar na Kiwa Portugal, nós fazemos parte do grupo Kiwa, que por sua vez faz parte de um grupo ainda maior, que é o grupo SHV, que tem atividades desde a área da energia, com a nossa congénere SHV Energy. Temos também desde o retalho alimentar, temos a Macro, que muitos de vocês devem conhecer, e no que diz respeito à Kiwa, a Kiwa é uma empresa TIC, uma área do setor do teste, inspeção e certificação. Nós, em Portugal, estamos desde 2019 com a aquisição da empresa Sativa, uma empresa focada na área da certificação, essencialmente no setor primário, agricultura, floresta e alimentar. Em 2024, a Kiwa adquiriu uma empresa, a EQS, e com essa incorporação, hoje somos mais de 350 pessoas, a maior parte delas, aliás, estas pessoas são todas internas, também temos alguns parceiros de negócio, e temos presença física em todo o país. No que diz respeito à sessão de hoje, eu vou só aqui fazer uma breve apresentação da nossa agenda. Nós vamos começar por falar, e vai ser o meu colega Guilherme Silva, que vai falar sobre o que é uma avaliação de ciclo de vida, vai dar um enquadramento normativo, e este workshop, foi essa a promessa que fizemos, vai ter uma componente prática, naturalmente que é um exercício que já está previamente, um exercício prático, que já está previamente definido, mas vai ajudar a perceber toda a lógica de construção de uma elaboração de um ciclo de vida, e vamos fazer um caso prático para o efeito, usando um produto que é um exemplo académico de um betão C3037. Vamos, nessa perspectiva e nessa componente prática, vamos utilizar a nossa ferramenta, o tal ReSync, que vão perceber que efetivamente é uma mais-valia para tornar todos os processos mais simples, mais célere. Depois a minha colega Inês Rego irá falar sobre o que é uma declaração ambiental, as normas aplicáveis e também como é que as declarações podem ser elaboradas e depois todo o processo ajudante da elaboração, que passa pela verificação e publicação numa plataforma. Por fim, e vou ser eu a falar, esta é a parte mais fácil do workshop de hoje, porque é que a Kiwa é a escolha certa para o vosso parceiro no âmbito de avaliações de ciclo de vida e de apps. Assim sendo, e sem mais demoras, vou passar aqui a palavra ao meu colega Guilherme Silva. Olá, muito bom dia a todos e obrigado, Nuno. Vou introduzir então aqui o tópico da avaliação de ciclo de vida e, como é normal, vamos começar pelo início e vamos falar então sobre o que é uma avaliação de ciclo de vida.
É uma metodologia utilizada para avaliar os impactos ambientais de um produto ou um serviço. Ela é baseada nas normas 14.040 e 14.044 e, segundo esta norma, a avaliação de ciclo de vida é, passo a citar, compilação e avaliação de entradas, saídas e potenciais impactos ambientais de um produto, sistema ou processo ao longo do seu ciclo de vida, e esta é essencial para elaborarmos as declarações ambientais do produto. Passamos então aqui ao enquadramento normativo. Volto a repetir, a 14.040 e 14.044 é a base normativa para fazermos, ou para aplicarmos a metodologia de avaliação de ciclo de vida. Depois, relativamente às declarações ambientais do produto, temos a ISO 14.025, que basicamente ela direciona para regras para elaborarmos estas declarações ambientais do tipo 3, onde elas são do tipo 3 porque elas precisam de uma verificação de uma terceira parte independente, obrigatoriamente. Depois, temos algumas regras para fazer a avaliação de ciclo de vida de alguns produtos, diferenciando assim entre vários setores, como por exemplo, para os produtos da construção, temos a 15.804 mais A2. Depois temos a norma 50.693, que está direcionada para os produtos, sistemas elétricos e eletrónicos. Temos a metodologia PEF, que é uma metodologia que foi elaborada e criada pela Comissão Europeia, onde estabelece regras de avaliação de ciclo de vida para categorias de produto como alimentos, têxtil, calçado, entre outros. Depois também vamos deixar no chat o link para vocês acederem a mais informação sobre esta metodologia, ok? Depois, passando aqui para a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Na imagem à direita, conseguimos ver a estrutura de acordo com a norma da 14.040 e 14.044, a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Começando assim pela definição do objetivo e âmbito, passamos para a análise do inventário, depois a avaliação de impactos e, por final, temos a interpretação de todo o processo. Focando agora no âmbito e no objetivo. Primeiramente, temos a descrição do objetivo do estudo de avaliação de ciclo de vida, onde pode estar direcionado para elaborar uma declaração ambiental de produto, pode ser um projeto de investigação ou até mesmo dissertações. A aplicação de regras de categoria de produto. Estas regras da categoria de produto, o que é? Basicamente são documentos que são elaborados pelos operadores de programa que estabelecem regras de avaliação de ciclo de vida para produtos específicos, ok? Depois, temos a escolha da unidade declarada ou funcional. A unidade declarada, ela está mais associada a um critério mais físico do produto, enquanto que a unidade funcional, ela é associada à parte da função do produto. Dentro destas unidades, nós podemos escolher tanto os quilogramas como os metros quadrados, os metros cúbicos, entre outros. Depois, temos a definição de fronteiras do nosso sistema, de A1 a D. Eu depois vou ter um slide para demonstrar o que é isto de A1 a D, que basicamente são todas as fases do ciclo de vida, mas depois vamos mais ao detalhe analisar. Temos a referência da qualidade dos dados, o período de dados recolhidos, que pela norma preferencialmente deve ser de 1 ano. E depois temos as alocações, que é uma metodologia que nós utilizamos caso não haja falta de dados e nós fazemos algumas estimativas. Depois temos o mix energético, onde quero salientar aqui 2 pontos importantes, que nós temos no mix energético, temos o consumo energético da rede de uma unidade de produção, ou também pode ser o consumo energético de autoconsumo, como por exemplo os painéis fotovoltaicos que estão instalados nessa unidade de produção. Depois passamos ao inventário de ciclo de vida, onde nós conseguimos diferenciar os dados primários e os dados secundários. Os dados primários são aqueles dados que nós retiramos ou recolhemos e validamos depois diretamente das unidades de produção dos nossos clientes, onde nós podemos quantificar as matérias-primas, o transporte das matérias-primas, desde o fornecedor até a unidade de produção. Temos o consumo de energia, temos a quantificação dos resíduos durante a fase produtiva do produto, temos o seu destino final também, a quantidade de materiais de embalamento e distâncias percorridas do transporte, desde do fornecedor dos materiais de embalamento até à unidade de produção. Temos as quantidades de materiais auxiliares utilizados. E o que é isto? Os materiais auxiliares são todos os materiais que são utilizados durante o processo produtivo, mas que não são incorporados permanentemente no produto. E depois temos a criação de fluxograma de processos de entradas e saídas. Depois também vou ter um slide que colocamos lá um exemplo para demonstrarmos o que é isto, um fluxograma, e porque é que ele é importante. Depois também temos os dados secundários, que são a seleção de perfis ambientais. E o que é estes perfis ambientais? Basicamente são datasets, ou seja, uma pequena base de dados,
que contém os impactos ambientais quantificados de um produto ou de um processo produtivo de uma matéria-prima, ok? E nós, relativamente a estes perfis ambientais, nós vamos, neste caso, adicionamos ao nosso software a partir da base de dados do EcoInvent, que é uma base de dados suíça, que é muito robusta, muito completa, e ela é bastante utilizada tanto para a avaliação de ciclo de vida como para as declarações ambientais de produto. Depois, continuando na nossa estrutura de avaliação de ciclo de vida, temos a avaliação do inventário do ciclo de vida, onde nós selecionamos o método de impacto usado, primeiramente. Temos o Recipe 2016, que é uma metodologia já muito conhecida, mais utilizada mais para a parte de investigação e utilizada em dissertações. Temos o Environmental Footprint versão 3.1, que ela é utilizada normalmente para elaborarmos as declarações ambientais de produto, porque ela também está alinhada com a norma da 15.804, que eu já referi anteriormente, para os produtos que é direcionada para os produtos de construção. Temos o método IPCC 2021, que é um método que calcula exclusivamente a pegada de carbono do produto, e depois temos outros mais, mas estes acredito que são os essenciais para falar aqui. Depois, temos a quantificação das categorias de impacto relevantes, como, por exemplo, temos o potencial de aquecimento global, o potencial de acidificação, entre outros. Normalmente, quando nós calculamos uma avaliação de ciclo de vida para uma declaração ambiental de produto, normalmente nós calculamos 16 categorias de impacto. Depois temos os resultados da avaliação destes impactos, que são apresentados em valores absolutos, ou seja, eles têm unidades específicas. Por exemplo, o Global Warming Potential, ou o potencial de aquecimento global, é quantificado em quilogramas de CO2 equivalente. Depois, passando à fase final da nossa estrutura, temos a fase de interpretação. É aqui que nós realçamos todos os impactos significativos e dados que contribuíram para os mesmos, ou seja, são aquilo que chamamos os hotspots, ou seja, é todas as entradas que nós damos no nosso sistema e que conseguem contribuir muito mais para os impactos ambientais dentro da nossa avaliação de ciclo de vida. Depois temos a análise de sensibilidade, que isto é um serviço que nós também fornecemos aos nossos clientes, onde nós conseguimos mudar aqui as variáveis e conseguimos perceber se a matéria-prima que eles estão a pensar em substituir na fórmula de produto realmente vai ajudar ecologicamente no produto ou vai ter algum tipo de eficiência energética ou até pode ser o contrário. Depois temos as recomendações de maior eficiência energética e ambiental e depois, como é claro, também existem as limitações, ou seja, normalmente quando existem a falta de dados e nós fazemos estimativas de alguns dados, normalmente isto vai afetar os resultados e então tem que ser escrito e tem que ser reportado. Depois, mostro aqui um exemplo de um fluxograma que nós utilizamos sempre aqui na Kiva. Ele é bastante simples, mas ele ajuda-nos a entender muitas das vezes o processo produtivo, ajuda-nos na validação dos dados, que nós recolhemos do cliente. E depois vocês devem estar agora a perguntar o que é isto da fase A1, A3 até AD. Pronto. Isto basicamente são todas as fases do ciclo de vida e são as fronteiras que nós delimitamos no nosso sistema. Temos primeiramente a fase da produção, que vai desde A1 a A3. Temos o fornecimento das matérias-primas até à fase produtiva. Temos a fase da construção, onde temos o transporte desde a unidade produtiva até ao local de obra. E depois temos a fase de instalação do produto, também no local de obra. Temos a fase de uso, que vai desde o B1 a B7, que é a fase da utilização, até o consumo de água. Temos o fim de ciclo de vida quantificado dos produtos, que vai desde a demolição até à deposição dos resíduos. E depois temos um último módulo, que é os benefícios além do sistema, onde nós quantificamos aqui o reuso, a reutilização e o potencial de reciclagem. Se quisermos estar de acordo com a norma que nós utilizamos para fazer as declarações ambientais de produto, neste caso a 15.804 mais A2, existem mínimos obrigatórios para nós termos em conta nos nossos limites de fronteira. Segundo esta norma, nós temos que quantificar ou temos que delinear aqui a fase de produção, desde A1 a A3. Depois temos o fim de vida de C1 a 4 e devemos incluir também o módulo D, que é os benefícios para além do sistema. Depois, tornando isto um bocado mais prático, vamos falar aqui então sobre os dados necessários para realizar uma avaliação de ciclo de vida. Neste caso, escolhemos uma receita teórica e também para ser mais prático do botão C3037, ok? Começamos então pelos materiais. Temos a matéria-prima. Nós vamos contabilizar o tipo de cimento 1, ok? Vamos adicionar também a areia, agregados e água. E vamos quantificá-los no nosso software em quilogramas. Depois, passamos para os materiais auxiliares,
onde temos o óleo, o desmoldante e o lubrificante, também contabilizamos em quilogramas. Temos os materiais de embalamento, que neste caso nós não é aplicável, mas normalmente nos materiais de embalamento contabilizamos como paletes de madeira, caixas de cartão, às vezes temos também aquelas folhas de plástico que servem para proteção de produto, normalmente são utilizados. Depois temos aqui energia, que como já referi anteriormente, realço que a contabilização de energia da rede, devemos contabilizar, neste caso, a energia da rede e a energia do autoconsumo. Dei o exemplo dos painéis fotovoltaicos instalados na unidade de produção. E relativamente a esta energia da rede, caso seja proveniente de fontes renováveis, nós precisamos de uma garantia de origem, depois também para o processo de verificação. Temos outros inputs que podemos dar na fase energética, que é o gás natural, que não vai ser aplicável, ou até podemos também contabilizar os combustíveis fósseis, como por exemplo o diesel. Temos também a informação dos fornecedores, neste caso contabilizamos o método de transporte, que pode ser caminhão, barco, avião, etc, etc. Temos também as distâncias associadas em quilómetros. Depois, passamos para as emissões. Normalmente, neste tempo, o que é que acontece? Nós, como trabalhamos com bases de dados secundárias, estas bases de dados secundárias que nós extraímos do EcoIndent, elas já vêm com estas emissões calculadas, ok? Então, nós não precisamos quantificar com o nosso cliente. Depois, temos a produção dos resíduos, que normalmente quantifica-se em percentagem ou até em quilogramas, depois depende do tipo de informação que está disponibilizada do nosso cliente. E depois temos em consideração também o fim de ciclo de vida, ou seja, na parte de tratamento de resíduos, qual é o seu destino final? É para ser reciclado, é para ser incinerado, é para ir para aterro. Passando agora para o software do Rethink, vamos pegar no nosso caso prático e vamos apresentar como é que nós modelamos o nosso software, ok? Vou fazer só aqui uma apresentação breve teórica do nosso Rethink. Basicamente, ele foi criado, neste caso, ele cria cálculos de acordo com as normas que nós anteriormente já mencionamos, como a 14.040 e 14.044, que é para a avaliação de ciclo de vida. Temos a 14.025, que é direcionada para as declarações ambientais de produto. Temos a 15.804, produtos de construção. 50.693, produtos eletrónicos e elétricos. Temos também a 14.067, que esta é específica para fazer o cálculo de pegada de carbono do produto. E depois também temos um módulo adicional, que é o cálculo de pegada de carbono corporativa, que está de acordo com a ISO 14064 e o GHG Protocol. Depois, quais são as grandes vantagens do nosso software? Nós conseguimos enquadrar os nossos cálculos de acordo com a regulamentação específica de cada país, isto nomeadamente para os fins de ciclo de vida dos produtos, ok? Depois temos diferentes opções de metodologia, como por exemplo, temos o método IPCC, como já referi anteriormente, temos a 15.804, a 50.693, que é até mais conhecida como PEP EcoPassport, e também conseguimos dar resposta ao mercado francês com as DAPs francesas, onde temos o operador de programa, que é o INES. Depois temos a verificação integrada por terceiros, quando nós estamos à distância de um clique para submeter o nosso projeto para verificação dentro da nossa lista de verificadores da QA Ecobillity Experts, que é o nosso operador de programa. Depois, também temos os ficheiros de Excel, que são personalizáveis e que nos consegue poupar imenso tempo quando nós estamos a introduzir todos os dados no sistema. E depois, finalmente, temos os resultados sobre os impactos ambientais. Eu agora vou partilhar aqui a partilha e vou partilhar o nosso software. Eu penso que toda a gente já consegue ver, mas pronto, este é o nosso dashboard principal para o nosso software, onde nós, do nosso lado esquerdo, conseguimos perceber que aqui temos o nome do nosso produto. Neste caso nós temos o botão, que é o C3037, foi a classe que nós escolhemos. Depois temos a unidade declarada, que neste caso vai ser em metros cúbicos. Depois temos aqui um status que o nosso software, ele automaticamente nos diz, caso falta informação, ele vai dizer in progress. Caso o nosso projeto já esteja válido, ele vai dizer como válido. Caso o nosso projeto já esteja verificado e a DAP já esteja autorizada para circular no mercado, também vai dizer aqui que está verificado. Quando falta informação, nós podemos chegar aqui ao nosso lado direito e conseguimos perceber quando é que falta informação ao nosso produto, quando é que temos que adicionar, e pronto, o software tem esta autonomia. Depois, passando aqui para o nosso dashboard secundário, do nosso lado esquerdo, temos aqui alguns campos. Estou a dar aqui, peço desculpa.
Depois temos aqui alguns campos editáveis, onde nós conseguimos fornecer informações quantitativas e qualitativas ao nosso projeto, tanto para alimentar o nosso relatório de avaliação de ciclo de vida, como para a nossa declaração ambiental de produto. Depois, a parte mais gira é sempre aqui a parte dos inputs, que é quando nós fornecemos toda a informação e todos os dados ao nosso sistema. Como nós conseguimos perceber a fase A1 da matéria-prima, temos aqui a nossa receita teórica do nosso botão, onde nós escolhemos aqui o cimento 1, temos a base de dados que foi escolhida do EcoInvent, temos o nosso fornecedor, que neste caso é a Kiva Holanda, okay? Onde nós anteriormente já dimensionámos os quilómetros e já selecionámos o tipo de transporte para ele, e depois também temos associado as quantidades. Uma grande opção que nós temos aqui no nosso software é que nós conseguimos, caso os vossos fornecedores tenham uma declaração ambiental de produto, nós conseguimos adicionar os resultados e conseguimos criar uma base de dados para incluir no nosso sistema. Ok? Depois, para os outros inputs, é exatamente a mesma coisa, funciona exatamente igual. Nós temos aqui a água, a areia e depois temos também aqui os agregados com as quantidades correspondentes e os fornecedores também diferentes. Depois, se passarmos aqui mais abaixo, temos os materiais auxiliares, como eu já tinha referido, nós temos o óleo lubrificante, ok? E segue também exatamente a mesma lógica. Temos um fornecedor, a quantidade fornecida e também temos o dataset escolhido do nosso EcoInvent. Depois, no consumo energético, nós assumimos aqui que a energia usada foi totalmente de energia da rede e, portanto, não existe aqui qualquer tipo de fornecimento de energia verde ou de energias renováveis. Depois, voltarmos aqui ao nosso dashboard principal, conseguimos ver aqui na parte de baixo o peso do nosso produto que vamos trabalhar, neste caso é 2.300, e depois temos aqui a nossa unidade declarada, ou seja, nós temos 2.300 kg de produto para cada 1 metro cúbico que nós produzimos. Depois, temos aqui a categoria de impacto, que é a mais conhecida de todos, que é o Global Warming Potential. Neste caso, temos aqui um valor de 757 kg de CO2 equivalente. E se nós clicarmos aqui em Timeline Results, nós conseguimos fazer aqui uma análise mais detalhada sobre os contributos para esta categoria em específico. Por exemplo, nós conseguimos perceber que aqui o cimento vai ter uma maior contribuição em relação a todos os outros inputs que nós estabelecemos. Okay? Depois, se viemos um bocadinho mais para baixo, nós conseguimos perceber os materiais, consumos energéticos e as suas contribuições que são diferenciadas em cada fase do ciclo de vida. Depois, se irmos aqui mais atrás, nós temos aqui um campo que é para fazer os downloads. Nós temos aqui em formato PDF o relatório de avaliação de ciclo de vida, que já vos vou mostrar mais ou menos o formato dele. Conseguimos exportar também em formato Excel os resultados dos nossos inputs e também as categorias de impacto correspondentes destes inputs e os valores. Temos um sumário dos resultados também em formato PDF e depois temos também a nossa DAP. Depois aqui em Actions, nós conseguimos aqui, como eu falei anteriormente, nós à distância de um clique conseguimos submeter todo o nosso projeto para verificação dentro da nossa lista, da nossa bolsa de verificadores do nosso operador do programa da QA Ecobillity Expert. Depois, passando aqui para o nosso relatório de avaliação de ciclo de vida, esta parte está a vermelho. Normalmente nós adicionamos aqui uma foto, neste caso nós não adicionamos porque não tínhamos nenhuma foto para usar, mas dá para perceber também a estrutura do relatório de avaliação de ciclo de vida. Se viemos aqui mais para baixo, conseguimos perceber aqui qual é a agenda ou todo o índice do nosso relatório, onde temos informação geral, temos informações sobre o produto, o nosso objetivo e âmbito, o inventário de ciclo de vida, quais são os fins de ciclo de vida selecionados, os resultados e também a fase de interpretação e também temos as referências. Agora, eu vou parar de partilhar e vou dar a palavra à minha colega Inês. Obrigada, Guilherme. Bom dia a todos. Como o meu colega Guilherme referiu, um dos objetivos das avaliações de ciclo de vida é para dar resposta às declarações ambientais de produto, que também são conhecidas por DAPs,
E as DAPs são documentos normalizados que nos fornecem informação sobre os resultados dos impactos ambientais calculados numa avaliação de ciclo de vida de um produto e permite aos fabricantes, para além de medir e reduzir os impactos ambientais dos seus produtos, comunicá-los de forma transparente. Porque, como o Guilherme referiu, estes documentos são submetidos a um processo de verificação por um verificador independente. Contém informação ambiental quantificável e que foi quantificada com base com base científica harmonizada e permite também comparar dados objetivos e lá está, volto a reforçar, verificados por terceiros. Existem vários tipos de DAPs. Normalmente a definição da tipologia DAP é feita consoante o que os nossos clientes pretendem comunicar com os seus stakeholders e também pela disponibilidade financeira que têm. Começamos então com as DAPs específicas, tipicamente são utilizadas em mercados mais exigentes, ou seja, onde os clientes exigem ou selecionam, neste caso, produtos tendo em consideração critérios de sustentabilidade ambiental, nomeadamente uma pegada de carbono mais baixa. E neste caso, as DAPs específicas correspondem a um só produto, é quem é feita ou realizada uma só avaliação de ciclo de vida e um só documento DAP. No entanto, existem situações em que os nossos clientes têm inúmeros produtos, inúmeras avaliações de ciclo de vida para fazer e tencionam só e apenas ter o documento, ou seja, reduzir também custos associados à elaboração de declarações ambientais de produto. E neste caso, podemos optar pela DAP média. Normalmente é utilizada nessas situações e em que os mercados não são tão exigentes a nível de seleção de produtos com pegadas inferiores, ou seja, exigem apenas o documento e é feita, portanto, a avaliação de ciclo de vida aos diversos produtos e podemos agrupá-los num mesmo documento consoante uma regra estabelecida, que é, portanto, se a dispersão dos resultados dos impactos ambientais for superior a mais ou menos 10%, nós não podemos agrupá-los no mesmo documento. Se for inferior, podemos agrupar. E, portanto, podemos ter um documento com várias avaliações de ciclo de vida e que correspondem a vários produtos. Existe também a possibilidade de elaborarmos uma DAP de pior caso cenário. Neste caso, também estamos a falar de vários produtos, de várias avaliações de ciclo de vida, só que a dispersão ultrapassou então os 10% definido. E é neste caso que selecionamos então o produto e a avaliação de ciclo de vida cujos impactos ambientais são superiores, como por exemplo o produto que corresponde à pegada de carbono superior ou que tem os impactos ambientais superiores. Pode trazer aqui algumas desvantagens, nomeadamente na comunicação na comunicação com os stakeholders de um produto menos sustentável. Portanto, tem que ser analisado caso a caso. Existe também a possibilidade de se elaborar DAPs representativas, que também, tal como as outras duas que eu referi, corresponde a um conjunto de produtos, mas neste caso é selecionado o produto que representa uma gama de produtos e que pode ser, por exemplo, o produto mais vendido no ano de 2025, ou então aquele cujos resultados da avaliação de ciclo de vida deu próximo da média dos resultados das várias avaliações de ciclo de vida. Claro que a qualidade dos dados varia consoante a tipologia de DAP, sendo que a DAP específica corresponde sem dúvida à DAP em que a qualidade dos dados é melhor, uma vez que os dados são reais ou se aproximam mais da realidade e estamos a trabalhar com dados reais, ou seja, não estamos a trabalhar com médias. Mas depois cada caso deve ser sempre previamente analisado. Como o Guilherme referiu, estes documentos são submetidos a um processo de verificação em que inclui a validação dos dados utilizados ao longo do cálculo, da avaliação de ciclo de vida e as regras também para o cálculo, a conformidade com as normas estabelecidas, como as regras de categoria de produto ou a própria EN 15.804 mais A2, a apresentação dos resultados, portanto, da avaliação dos impactos e a documentação tanto da avaliação de ciclo de vida como do relatório do projeto em si.
É dada especial atenção às estimativas e pressupostos tidos em consideração ao longo do processo do cálculo e da elaboração da DAP. Neste caso, por exemplo, as estimativas, por exemplo, para o consumo energético e também aos critérios de cut-off, ou seja, às informações que foram omitidas porque não têm grande impacto ou relevância no cálculo e claro que estes critérios de cut-off são feitos consoante regras estabelecidas. Nós aqui na Kiwa desenvolvemos um logotipo que é o que vocês estão aqui a ver, este Kiwa Verify, em que tem as normas utilizadas e que permite aos nossos clientes colocar este logo nas fichas técnicas dos seus produtos e assim comunicar de forma visual até que os produtos têm declarações ambientais de produto verificadas, neste caso pela Kiwa. Após o processo de verificação, a DAP é submetida a um processo de quality check por parte do nosso operador de programa, que é a Kiwa Ecowability Expert, e por fim é publicada. Pode ser publicada na base de dados da própria Kiwa e também na Ecoplataforma, mais concretamente no Ecoportal, que é uma plataforma europeia onde são publicadas todas as DAPs que foram verificadas, neste caso no setor da construção. Convido-vos a pesquisar e a explorar um bocadinho esta plataforma, podem colocar na coluna do Program Operator o nome Kiva e conseguem verificar e analisar todas as DAPs que já foram publicadas até ao dia de hoje. Caso tenham intenções também de explorar um bocadinho outros setores e que já tenham DAPs também elaboradas e verificadas pela Kiwa, podem aceder à base de dados da Kiwa. E as DAPs, pronto, têm várias aplicabilidades, como, por exemplo, calcular o carbono incorporado nos edifícios, uma vez que, tal como o Guilherme referiu, um dos impactos, ou uma das categorias calculadas na avaliação de ciclo de vida é a pegada de carbono do próprio produto. As DAPs também acrescentam créditos ou dão créditos em sistemas de avaliação de sustentabilidade de edifícios, como são, exemplo, a certificação BREEAM e LEED. Permitem também selecionar de forma quantificável, digamos, os produtos que têm menor pegada ambiental e assim também dar resposta às compras de baixo carbono. Permite também aos fornecedores e aos owners das DAPs comprovar as alegações da sustentabilidade e, neste caso, conseguem fornecer evidências verificadas e contribuir para a redução do risco de greenwashing e até posicioná-los em mercados mais exigentes, como por exemplo mercados de exportação, que já selecionam os produtos tendo em consideração a performance ambiental do próprio produto. Estes documentos permitem também fornecer dados necessários para calcular as emissões de âmbito 3 das pegadas de carbono corporativas e que são informações necessárias para a elaboração dos relatórios de sustentabilidade corporativa. Além disso, e é uma das grandes vantagens, permite também identificar os pontos críticos ambientais no processo produtivo e otimizar assim também o processo durante o desenvolvimento do produto, como por exemplo substituir a matéria-prima ou selecionar os fornecedores mais sustentáveis ou até mesmo melhorar a eficiência energética e fazer também, como o Guilherme referiu, as análises de sensibilidade e perceber qual é que é o caminho certo para seguir. E claro que as DAPs permitem cumprir com conformidades regulamentares, nomeadamente o regulamento do ecodesign e até mesmo o novo regulamento dos produtos da construção para o setor da construção. Pegando um bocadinho outra vez no nosso software, o Rethink, para além de todas as funcionalidades que o Guilherme referiu, permite também inserir toda a informação descritiva do produto, neste caso preencher campos obrigatórios para a elaboração de uma DAP de acordo com as normas que já falamos anteriormente. Esse campo é o Information for Report e que nos permite, para além de adicionar a fotografia do produto, adicionar também o fluxograma que o Guilherme falou anteriormente e toda a informação sobre o produto, desde técnica e toda a informação que o cliente pretenda que depois também seja pública, uma vez que estes documentos são de acesso público. Agora vou-vos mostrar uma declaração ambiental de produto. Penso que já conseguem ver, exatamente, perfeito.
O nosso software, para além de todas as funcionalidades que já falamos, permite então fazer downloads de documentos. Neste caso, estamos a falar de uma declaração ambiental de produto, em que fazemos o download e sai já com esta estrutura definida, tendo em consideração todos os inputs que foram dados anteriormente. Aqui conseguem ver tanto a fotografia, o nome do produto, o próprio owner, ou neste caso quem é o responsável do produto, conseguem também ter aqui informação de quem fez a verificação. Depois temos também informação sobre qual foi o software utilizado de cálculo, a descrição, como eu referi, do produto, portanto, toda a informação que o cliente necessita de colocar neste documento. E também temos aqui mais abaixo os resultados da avaliação de ciclo de vida feita ao produto. Portanto, temos aqui todos os resultados, as abreviaturas, portanto, tem aqui todo o documento estruturado. Pronto, e eu agora vou passar a palavra ao meu colega Nuno Peixoto. Obrigada. Então, porque é que consideramos que somos a escolha certa para vosso parceiro no âmbito das avaliações de ciclo de vida e também para as declarações ambientais do produto? Nós, como conseguiram percepcionar, nós temos uma solução chave na mão. É uma solução que vai desde a elaboração até à verificação, passando pela verificação e publicação. Nós podemos fazer a totalidade destes serviços, como fazer apenas parte deles. A Kiwa tem aqui uma vantagem, e nós aqui na Kiwa Portugal temos uma vantagem, que é dentro do grupo Kiwa, temos um operador de programa, que se chama, os meus colegas já mencionaram o nome, Kiwa Ecobillity Expert, que é o operador de programa na Alemanha, e que, portanto, há aqui um reconhecimento mútuo entre todos os operadores de programa na Europa. E no caso da União Europeia, estamos aqui a falar que o operador de programa em Portugal, Espanha, França, tem aqui uma partilha desta informação com qualquer outro operador de programa de outro país. Todas as DAPs que são verificadas, são publicadas, como já foi mencionado, numa plataforma, a Ecoplataforma, e nós na Kiwa temos uma proposta de valor para a verificação, que inclui, portanto é um valor único, que inclui a verificação, a publicação e a manutenção durante 5 anos, porque os 5 anos no fundo é a data de validade das declarações ambientais. Outra vantagem competitiva, não é uma parceria, a Kiwa, o grupo Kiwa comprou uma empresa tecnológica na Alemanha, a empresa chama-se NIB, que desenvolveu esta plataforma, o Resync, e é detida 100% pelo grupo Kiwa, que nos permite, como vocês viram, fazer este processo de uma forma muito célere, muito rápida e cumprindo com as metodologias que forem escolhidas no caso da elaboração das avaliações de ciclo de vida e nas elaborações das declarações ambientais do produto. Este processo é rápido. Nós, depois de termos os dados recolhidos e validados, o processo da elaboração e o processo da verificação e depois consequente publicação é um processo bastante rápido e que pode, em alguns casos, quando clientes, que já há situações que nos acontecem, clientes que precisam de uma declaração ambiental para poderem concorrer, por exemplo, a um concurso, a um potencial contrato, e a questão do prazo e do tempo é muito relevante. Eu há pouco não referi, mas também dizer que dentro da nossa solução chave na mão, nós também podemos apenas comercializar a ferramenta Resync, quer para as empresas, quer para as empresas de consultoria, parceiros, com condições especiais. Portanto, não temos nem sempre que fazer a elaboração, não temos sempre que fazer a verificação, mas podemos, no limite, apenas comercializar a licença para que os nossos clientes possam usar esta licença, esta ferramenta que foi desenvolvida pelo Grupo Kiwa. Também dizer-vos que a nossa experiência
já é muito relevante. Dizer-vos que o ReSync já tem mais de 50.000 avaliações de ciclo de vida realizadas e mais de 2.500 DAPs ou EPD, como vocês queiram, verificadas. Portanto, já é um volume em vários países. Portanto, isto já é uma experiência acumulada muito interessante e que torna muitas vezes todos os processos mais rápidos, mais eficientes. Nós também estamos atentos àquilo que são os processos de inovação e aquilo que vai ser, como já todos sabemos, o passaporte digital do produto. Temos uma solução, ainda é numa lógica voluntária, como sabem, ainda não tem caráter obrigatório, o passaporte digital do produto, mas eu convido-vos a fazer o QR Code deste slide para poderem percepcionar uma versão demo daquilo que será o passaporte digital que nós já propomos e até já temos um cliente que já nos adquiriu esta solução para também ter já um passaporte digital dos seus produtos. Muito bem. Eu deixo aqui. Eu queria passar o slide. Já está? Pronto. Eu deixo aqui os meus dados e caso exista a necessidade de alguma dúvida, alguma questão, numa reunião, estou à vossa disposição, tenho o meu contacto telefónico, tenho o meu e-mail, podem usar esses contactos para agendar connosco algum pedido de esclarecimento. No entanto, e tal como tinha sido prometido, ainda temos aqui um período de cerca de 15 minutos, foram registadas algumas perguntas e eu vou passar a palavra à minha colega Inês, que irá ter todo o prazer de vos esclarecer as dúvidas que colocaram ao longo desta sessão. Também dizer-vos que nós, bastante em breve, iremos também fazer alguns workshops mais específicos, nomeadamente no que diz respeito a avaliações de ciclo de vida do setor alimentar e, portanto, embora a lógica não difere muito da lógica que vos aqui apresentamos para os produtos da construção, é sempre bom ver um caso prático e ver a aplicabilidade prática de uma avaliação de ciclo de vida para um produto tão diferente como este que nós hoje aqui apresentamos. Muito obrigado. Obrigada, Nuno. Então, vamos responder às questões. Antes de mais, quero agradecer a toda a gente que colocou as questões. São aqui algumas, portanto, vamos selecionar algumas e as que não forem respondidas agora neste workshop vão ser respondidas posteriormente, tal como o Nuno referiu. Podemos começar com a questão da Dina Esteves, em que questiona assim: tenho uma questão, talvez para a parte final, ok, esta parte já estamos no fim. Como é que os resultados da avaliação de ciclo de vida vão ser integrados no passaporte digital produto? Se calhar eu posso responder a esta e depois, Guilherme, eu coloco-te as restantes questões ou vamos fazendo assim. Pronto, Dina, obrigada pela sua questão. Estas avaliações de ciclo de vida já estão a ser feitas em formato digital e, portanto, uma das grandes alterações do novo Regulamento de Produtos da Construção ou até do próprio ecodesign para os restantes setores é efetivamente começarmos a declarar a informação, ou neste caso o desempenho ambiental dos produtos. E como é que isso é feito? É realizada então uma avaliação de ciclo de vida, consoante várias regras, não é? Como o Guilherme referiu na apresentação dele, e depois estes dados já estão em formato digital e vão ser efetivamente incorporados no passaporte digital produto, que para além de ter toda essa informação ambiental, vai ter também outras informações relativas ao produto. Por exemplo, no caso do setor da construção, vai ter informação relativa à parte da qualidade, segurança, entre outras informações. Portanto, vai ser uma compilação digital de toda a informação do produto, nomeadamente a parte ambiental. Ou seja, as pessoas, neste caso, os nossos clientes ou futuros clientes que já estejam a começar a trabalhar neste sentido e já começam a calcular os impactos ambientais dos seus produtos, já se estão a preparar também para um futuro que será muito próximo e, portanto, para depois incorporar toda esta informação no passaporte. Como puderam ter esta sensação, é um processo que demora um bocadinho, nomeadamente na parte de recolha dos dados, porque estamos a falar de recolha de dados que pode ser relativa a um ano, e por isso, quanto mais cedo as pessoas começarem a preparar para esta nova realidade, melhor. Ok. Depois podemos
Escolher aqui outra. Eu tinha aqui. Ok. Tomás Moura. Guilherme, vou-te colocar esta questão. Se eu tiver informação primária, mas tiver de aplicar um fator de conversão de uma base de dados, o resultado é informação primária ou secundária? Olá, Tomás, obrigado pela tua pergunta. Relativamente aos dados primários e os dados secundários que nós compilamos, basicamente o que nós fazemos no nosso software é nós fazemos aqui uma compilação, nós fazemos um tratamento e uma validação destes dados primários de acordo com aquilo que nós recebemos dos nossos clientes e que está diretamente ligado com a unidade produtiva, e depois vamos buscar estas bases de dados secundárias para complementar estes dados primários e assim depois compilamos no software. E portanto, os resultados vêm de ambos os dois e não só de um. Acho que consegui responder à tua pergunta, espero eu. Ok, temos aqui outra e posso ser eu a responder, que é da Milene Matos. Obrigada, Milene. A questão é: o vosso software pode ser usado para determinar uma análise de ciclo de vida de um serviço, como por exemplo calcular a pegada de carbono de uma empresa de serviços de logística e transporte e mercadorias, usando a norma GHG Protocol, ou o vosso software só dá para ciclo de vida do produto específico? Então, a resposta é: o nosso software consegue dar resposta a tudo, às questões que a Milene colocou, uma vez que nós temos dois módulos. Temos o módulo de avaliação de ciclo de vida, que nos permite fazer o que o Guilherme falou durante a apresentação dele, portanto, toda a avaliação de ciclo de vida de um produto, e neste caso calcular também a pegada de carbono do produto, mas também temos um módulo de pegada de carbono corporativa, que não foi falado hoje por ser uma temática diferente, mas que permite fazer o cálculo da pegada de carbono corporativa, neste caso, por exemplo, o Scope 1, 2 e 3, e utilizando sim a norma do GHG Protocol, e utilizando também a ISO, e portanto conseguimos dar resposta às duas situações. São situações diferentes, mas conseguimos dar resposta, ou neste caso o nosso software consegue dar resposta às duas situações. Vou então agora selecionar outra questão. Guilherme. O regulamento ESPR e o CPR indicam que os dados ACV devem ser apresentados no DPP. Portanto, vamos, se calhar, dar aqui o que é o DPP, o Passaporte Digital do Produto, através da OPC, DOPC. Ai, peço desculpa, Nelson, esta questão é sua. Obrigada, antes de mais, peço desculpa. Através da OPC, portanto, é a Declaração de Conformidade, de Desempenho e Conformidade Digital, e não numa DAP. Como irão fazer essa transição, uma vez que as DAPs eram facultativas e o DPP, neste caso o Passaporte Digital do Produto, será obrigatório? Olá, Nelson, obrigado pela tua questão. E realmente tens razão, ou seja, aqui no ESPR e no próprio CPR não falam sobre a DAP, mas falam em si da norma que nós utilizamos para elaborar as DAPs, que é a 15.804, que ela estabelece as categorias de impacto ambiental que nós devemos calcular, e sim, essas categorias depois vão ser, neste caso, introduzidas na declaração de desempenho e conformidade futuramente. Ok, portanto, não existe aqui. A DAP é, neste caso, uma ferramenta para nós obtermos essa informação e depois, com essa informação, podemos colocá-la no DOPC futuramente. E relativamente ao SPR, pronto, é um regulamento que ainda está em desenvolvimento. Ambos os dois nós estamos à espera das normas harmonizadas para começar a compreender quais são as regras de avaliação de ciclo que devemos definir, mas acredito que vai tudo ser direcionado para o mesmo, e todas estas categorias de impacto que vão ser estabelecidas pelas normas correspondentes vão ser depois inseridas no passaporte digital do produto. Ainda temos aqui tempo para mais algumas. José Marques, obrigada pela sua questão, que é a seguinte: relativamente ao reconhecimento mútuo, existem diversas plataformas onde serão colocadas as DAPs. Há alguma plataforma que seja mais credível, entre aspas, e aceita do que outras? Por exemplo, a IPD International. Então, a plataforma onde publicamos, ou neste caso todos os operadores de programa publicam as DAPs, é efetivamente a Ecoplataforma, neste caso referente ao setor da construção,
O que o José Marques referiu foi da APD International, está-se a referir a um operador de programa que, tal como a Kiva, Ecobillity Expert, são empresas, neste caso são os operadores de programa que estão reconhecidos para terem bolsa de verificadores e para fazerem a publicação destes documentos na Ecoplataforma de acordo com as regras estabelecidas pela Ecoplataforma. Neste caso, a partir do momento que a empresa está reconhecida pela Ecoplataforma e é um operador de programa, não existe um que seja mais credível do que outro, ou seja, a Kiva não é mais credível que a APD International, nem vice-versa. Portanto, a partir do momento que se tem esse reconhecimento, a credibilidade é igual. Claramente que depois o cliente seleciona aquele que achar mais pertinente a vários níveis, mas aí já estamos aí para outro campo. Em termos de credibilidade e confiança neste caso, portanto, é perceber que tem que ser um operador de programa reconhecido. Temos mais 5 minutos, posso procurar aqui outra questão para ti, Guilherme. Guilherme, então, é uma questão da Eli Silva. Obrigada, Eli Silva, pela sua questão, que diz assim: bom dia, numa DAP específica, será possível utilizar dados de DAPs dos meus fornecedores, embora sejam definidos em médias? Olá, bom dia, Eli. Obrigado pela tua questão. E sim, nós quando estamos a falar de uma DAP específica, relativamente aos dados dos seus fornecedores, embora sejam médias, neste caso, nós quando trabalhamos com uma DAP específica, ela normalmente é contextualizada como um produto só, e normalmente com os dados que nós trabalhamos, apesar de serem médias, nós estamos a falar de um produto específico, então vai ser uma DAP específica. Ok, se calhar vamos então para a última, mas volto a reforçar que todas as questões que não foram respondidas hoje vão ser respondidas num futuro próximo, portanto, vamos entrar em contato de alguma forma com vocês. E para finalizarmos, vou responder neste caso a uma questão da Dina Esteves. Obrigada, Dina, pela sua questão, que é: adicionalmente, vocês acompanham empresas no processo de adaptação ao passaporte digital produto, desde o diagnóstico até à implementação. Portanto, nós sabemos que o passaporte digital de produto é efetivamente uma realidade e que neste momento as empresas têm que começar a fazer então o cálculo da avaliação de ciclo de vida dos seus produtos para dar resposta ao passaporte digital de produto. A Kiwa tem um conjunto de pessoas que integram os comitês técnicos da União Europeia, portanto nós estamos a acompanhar quase que diariamente todos estes avanços e recuos que estamos a viver no que diz respeito à sustentabilidade, e nós como Kiwa neste momento damos então suporte técnico na parte da avaliação de ciclo de vida e portanto já ajudamos os nossos clientes a prepararem-se para dar resposta ao passaporte digital de produto. Uma das opções foi a opção que o meu colega Nuno referiu, que é o passaporte de sustentabilidade de voluntário do produto, em que já conseguimos compilar toda a informação relativa ao desempenho ambiental do produto, que por si só e no futuro vai ser possível incorporar neste passaporte digital do produto que referiu. Portanto, a resposta à sua questão é sim, nós damos esse suporte técnico para dar resposta às novas exigências do passaporte digital do produto. Pronto, se calhar vamos finalizar, para também não estarmos a responder à última questão em 2 minutos. Queremos agradecer, pronto, em nome da equipa e daqui a vossa participação e entraremos em contacto num futuro próximo para responder às restantes questões. Muito obrigada a todos e um excelente dia da Terra.